Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 15 de abril de 2026. Hoje nós vamos falar sobre as medbeds. Medbeds são, na língua portuguesa, denominadas de camas médicas. O que são as camas médicas ou medbeds? Vamos trazer hoje aqui algumas informações, porque há muito tempo já se está falando sobre isso. Pelo menos há uns 10 anos atrás, já algumas orientações chegavam e diziam que nós teríamos acesso mais adiante a essas tecnologias maravilhosas, mas sempre ficava uma lacuna em aberto, porque é uma coisa muito ainda superficial. A maioria das pessoas nem entende ou nem acreditam nisso. Algumas pessoas até chegaram a dizer, mas e por que não colocam de vez essas medbeds em funcionamento? As coisas não são assim como nós imaginamos muitas vezes, porque existe todo um sistema dominante neste planeta Terra. Um sistema que controlou e dominou a humanidade por milênios. Primeiro lugar, para defender os seus interesses. Segundo lugar, porque servem às sombras ou às trevas, e quanto mais dificuldade, quanto mais sofrimento causar à humanidade, mais energia é produzida, uma energia negativa, porque a dor e o sofrimento geram uma energia negativa, um plasma negativo que fica na psicosfera da Terra e alimenta as trevas, principalmente as não físicas. Quando essas trevas foram varridas da Terra, ali por volta de 2016 a 2018, 2019, restaram ainda os seus representantes encarnados. Nós já falamos sobre isso muitas vezes. Aqueles que eram os seus prepostos aqui no planeta Terra, porque as entidades extrafísicas, já se diz extrafísicas porque elas não estavam encarnadas, mas não podiam encarnar aqui neste planeta, porque existem leis universais, leis divinas, que coordenam e regem os mundos. Esses representantes aqui encarnados sempre tiveram um interesse egóico, obviamente, e aí entra os ganhos financeiros, que dá poder, status. É certo que um dia vamos saber as verdades e ela vai horrorizar até o mais simples mortal. Mas isso também faz parte do mundo de provas e expiações, porque aquele que sofre uma dor ou qualquer outra ação, ele não é vítima, na verdade. Porque vamos colocar um pouco invertida aqui as posições. Quantos de vocês conhecem pessoas que são verdadeiros crápulas? São pessoas realmente muito más. Praticam todo tipo de atrocidade, causam dor e sofrimento para muitas pessoas. Aí essa pessoa desencarna, como todos. Essa alma que está ali vai desencarnar e ela segue a vida, porque a alma é imortal. E lá adiante ela reencarna num outro corpo, numa outra localidade, como se fosse um novo ser humano. E na verdade é uma velha alma. E ela precisa resgatar todo o mal que ela provocou. Então ela, antes de encarnar, ela faz a sua autoavaliação, se arrepende das suas ações e coloca no seu plano: eu vou lá e resgato essa dor. Então ela vem e sofre horrores.
Muitas almas precisam de dezenas ou até centenas de encarnações sofrendo constantemente para quitar o tamanho da conta. É isso que nós temos que entender. Então ela vem e sofre a dor causada pelo próprio sistema. Aquilo que ela serviu antes, porque é a lei do retorno. Tudo que nós fazemos volta para quem enviou. Seja o bem, seja o mal, seja a luz, seja a sombra. É assim que funcionam as regras dos mundos de provas e expiações. Por isso, provas e expiações. Então, dizer que por que as entidades benevolentes que ajudam aqui de uma forma mesmo invisível aos nossos olhos, mas elas sempre ajudaram a humanidade da Terra e o planeta Terra. Por que permitiram isso e aquilo? Por quê? Porque era preciso resgatar a conta devedora de cada ser humano. Esse é o segredo. Por isso que cada vez que surgia uma tecnologia nova que iria trazer grandes benefícios para a humanidade, ela era suprimida. Primeiro porque havia um interesse econômico por trás, que não permitia que uma tecnologia gratuita, que realmente cura, definitivamente cura, porque remédio a gente sabe que remedia, são paliativos, obviamente, o remédio ele mantém o cliente vivo e consumindo produtos. Esta é a regra da indústria farmacêutica, por exemplo, porque é uma máquina de fazer dinheiro. Então as tecnologias que realmente curam não eram aceitas, mas porque tinham um propósito. Como é que podia ser aceita uma Medibed há 20, 30 anos atrás, ou um século atrás, se as pessoas tinham que pagar seus karmas, por exemplo, e a dor é a moeda mais valiosa, mais rápida. Estamos na última encarnação, nas provas e expiações na Terra. E se não tivesse a dor, será que as almas teriam outra forma de quitar seus débitos, já que elas não fazem nada que lhe traga qualquer desassossego? É sempre pelo atalho. Todo mundo quer o atalho, quer o caminho mais curto, quer o caminho melhor. Então não fazemos tantas obras, boas obras, para quitar dívidas, porque até, enfim, não sabemos se temos as dívidas, mas a nossa alma sabe, e ela pediu para passar pela dor, porque assim ela se garante. É preciso quitar a dívida para merecer a nova terra. É o karma. Enquanto houver o karma, é preciso que haja as ferramentas para resolver o karma. Então agora o karma está sendo extinto, e nós já colocamos isso em textos, em áudios antes. Alguns tempos atrás já falamos sobre a extinção do karma. O karma, ele não vai ser levado para a próxima encarnação aqui na Terra, porque quem tiver karma ainda pendente na hora do desencarne, aquela alma já vai para o exílio. Então tem que ser quitado agora. Mas também não é preciso que esse karma vá até o fim da vida. Quem tem karma, ele não foi extinto porque, tu tinha, agora não tem mais. Não, você tem o karma, mas tu pode quitar o karma em poucos dias, poucos meses. Não precisa ser para a vida toda. E é isso que traz as tecnologias agora, como as Medibeds, por exemplo. Se você tem um karma, então você nasceu com um defeito, com uma síndrome, nasceu cego, ou surdo, ou mudo, sem uma perna, sem um braço, nasceu num corpo invertido, como a homossexualidade, que a homossexualidade nada mais é que a inversão de um corpo, uma alma,
está num corpo trocado, é fácil de entender isso. Quando é uma homossexualidade natural, não aquela de modinhas, né? Temos que entender a diferença entre as coisas. E tudo isso seria para a vida toda. Mas se o karma não precisa ser para a vida toda, então aquela alma que está encarnada num corpo e precisa de uma tecnologia que vai reverter, somente as Medibed podem fazer isso, não existem outras técnicas. Por exemplo, a pessoa nasceu sem uma perna, sem um braço. Claro que tem as próteses, mas são próteses. A Medibed vai reconstruir o membro faltante, porque o defeito só está no corpo físico, no corpo etérico, que é o corpo da alma, está perfeito. Já fiz também um áudio esses tempos falando do nosso corpo matriz. Nós temos um corpo que é a matriz, e lá ele é perfeito, sem nenhum defeito, sem nenhuma doença. Esse corpo matriz, ele é o corpo legítimo da alma, mas a alma em cada encarnação pega esse corpo etérico e acrescenta algo que ela precisa para experienciar uma próxima encarnação, desenvolver o seu personagem como um grande teatro. Precisa apresentar um defeito, vai vir com o defeito naquela existência, nas outras não tem aquele defeito, porque o corpo matriz está perfeito. As Medibed vão transformar o corpo físico atual de cada habitante da Terra exatamente o molde do corpo matriz perfeito, como um passe de mágica, porque ela é uma máquina energética, eletromagnética, a mesma energia que forma o corpo humano, uma energia eletromagnética. Nós temos os campos elétricos e os campos magnéticos, então essa máquina harmoniza e estabiliza. Ela faz uma regulagem. Tudo que está fora entra nos eixos. Há pouco mais de 70 anos, tivemos um cientista chamado Wilhelm Reich. Ele desenvolveu um protótipo das Medibed, chamada caixa orgônica. Essa caixa orgônica era bem simples, mas ela trabalhava as energias. Então, se colocava um ser humano nessa caixa, como se fosse um aparelho desses hospitalares, onde se faz ressonância. A pessoa entra lá e aquela máquina faz a leitura, mas não como hoje as ressonâncias magnéticas. Fazia uma leitura diferente naquela época, totalmente fora do tempo, mas muito avançada. E ela via onde estava nessa leitura, detectava as irregularidades energéticas e harmonizava a energia, e a pessoa ficava curada de todos os tipos de doença, inclusive do câncer. Mas não dava lucro. Imagina curar todas as doenças assim gratuitamente em poucos minutos. A indústria da doença não aceita isso, porque é um filão de ouro a céu aberto. Então, assim como fizeram com outras milhares de tecnologias suprimidas, só nos Estados Unidos dizem que tem mais de 7.000 tecnologias suprimidas. Imagina o restante do mundo também tem. Então, teríamos a cura para tudo há muito tempo. Mas, vamos dizer aqui, foi o interesse econômico. Sim, o interesse econômico. Mas, se a lei divina não permite, não teria acontecido o interesse econômico. Uma coisa leva a outra. As leis divinas diziam e sempre disseram que é preciso resgatar os seus karmas. Então ainda tinha karma para ser resgatado, não era hora ainda de aparecer a tecnologia.
Embora acharam um jeito de acusar o cientista Wilhelm Reich, acusaram ele de não sei o quê e prenderam ele uma noite na cadeira, amanheceu enforcado. Morto não fala. E assim terminou a história do Wilhelm Reich e da sua caixa orgânica. Mas agora nós estamos indo para o final da transição planetária. Lembre-se que nós estamos falando há muito tempo que até por volta de 2030 devem ser substituídos todos os sistemas vigentes nesse planeta, porque nós teremos ali mais 2, 3 décadas para reorganizar o planeta, prepará-lo para a nova era que chega ali por 2050, 2060. Então nós vamos começar a varrer, dissolver, transmutar todas as energias negativas deste planeta Terra, inclusive as tecnologias que estão chegando, de todas as formas, não só das medibeds. Já aparece aqui e ali uma novidade científica, como aquela que está curando os tetraplégicos, aquela outra lá no Japão, que está fazendo nascer dentes que já tinham sido arrancados, na forma das pessoas adultas, que não nascia mais dentes, agora vai nascer dente também. Então essa cientista brasileira que desenvolveu a cura para os paraplégicos e tetraplégicos, outras tecnologias já estão curando o câncer em vários países do mundo, e as coisas agora começam a pipocar aqui e ali, porque é o tempo final da transformação. É preciso finalizar um ciclo, e não se finaliza de um dia para outro. Há um tempo. Tanto que a transição planetária leva em torno de 3 séculos e começou lá por volta de 1750. Mas agora estamos afunilando e as coisas vão aparecer. Mesmo que as pessoas digam, eu quero ver para crer, vai demorar um pouco mais, porque elas não acreditam, mas as coisas não vão parar porque não acreditam. Acredite quem quiser, as coisas vão acontecer porque faz parte da transição dos mundos. São as leis universais. Não há nada que possa impedir isso. Então agora nós vamos receber as tecnologias, vamos receber tanta novidade, tanta coisa. As medibeds legítimas, não é o desenvolvimento daquele protótipo do Wilhelm Reich. As medibeds verdadeiras que vão surgir em breves tempos, elas são tecnologias trazidas pelos nossos irmãos galácticos, extraterrestres. São coisas inimagináveis. O que uma medibed pode fazer? Ela vai estar disponível primeiramente para todos, não vai ter fila. Não vai ter custos. Gratuito. Não tem que pagar nada para pegar fila. Se alguém fizer isso, fuja que é golpe. As medibeds vão ser oferecidas, já estão sendo, mas elas ainda não podem estar disponíveis para todos, porque existe um processo de substituição da velha indústria farmacêutica, dos interesses, que é preciso devagarinho e finalizar esse ciclo também. Até porque certas coisas, se termina de um dia para outro, vai criar um problema. Tem pessoas que ainda precisam disso, por várias razões. Em primeiro lugar, tem gente já sendo atendida pelas medibeds em algum lugar, aqui na Terra e fora da Terra. Não vamos aqui entrar nos detalhes ainda, porque não é o momento. Vai aumentando aos poucos o número de pessoas que têm acesso. Mas se elas viessem hoje e fossem disponibilizadas, quem é que ia tomar conta delas? O mesmo sistema que hoje controla a indústria farmacêutica. E iam cobrar horrores. Então ela vem se implantando
gradativamente para não se perder o controle sobre isso. Ainda existe a luz e a treva aqui na Terra. Existem governantes, existem autoridades, existem empresários, indústrias, enfim, que ainda não estão alinhadas com a luz. Existem pessoas que defendem esse tipo de gente e também não vão ter acesso às Medibed primeiramente, porque elas precisam primeiro se limpar energeticamente. Quem defende crápulas, como é que vai entrar numa Medibed? Temos que ter a consciência plena e a razão e o bom senso e a lógica para entender as coisas. Aquele que defendeu um governante que causa tanto mal para o seu povo, por que ele vai ter preferência na Medibed enquanto elas não estiverem totalmente? Que mais adiante vai ser para todos. Isso não tem dúvida nenhuma. Mas existe um processo que ele precisa ser seguido. E ele é justo, honesto. Ele é ético. As pessoas hoje são almas encarnadas. E essas almas ainda tem muitas que precisam ainda quitar seus débitos, mesmo que falte pouco. Tem aquelas que não vão conseguir quitar os seus débitos e vão desencarnar e vão para o exílio, não tem dúvida nenhuma. E tem aquelas que já terminaram o seu karma, têm o direito e é justo que recebam a cura. Claro que a cura pode vir de todas as maneiras, mas as Medibeds é uma cura fantástica. Veja bem, uma pessoa que tem, por exemplo, um câncer, precisa fazer quimioterapia, radioterapia, é horrível isso. E você pode curar sem nenhum transtorno, como se fosse tirar com a mão. Isso tudo é mérito. Nós vamos ter um tempo do mérito também, onde o crédito e o débito vão ser colocados na balança. É bom que você pense isso, porque é aquela história, a cada um segundo suas obras. As Medibeds, elas já estão preparadas e não vai demorar muito tempo, mas não temos aqui datas, porque datas apenas existem no calendário dos mundos de provas e expiações de terceira dimensão, onde se conta o tempo linear. Nas dimensões, a partir da quarta dimensão de consciência, o tempo ele não é mais linear, então o calendário não serve para nada. Essas tecnologias Medibeds, elas têm outra função muito importante agora neste final de ciclo. Talvez muito mais importante que as curas em si, porque na nova Terra não vai ter doença, não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Então não precisa nem das Medibeds. As Medibeds vão ser precisas agora, neste final de ciclo, até lá por volta de 2050, 2060. Uma estimativa de datas, né? 2, 3 décadas para frente. Por que elas são mais importantes? Primeiro, porque elas vão curar, vão aliviar a dor. Não tem dúvida. O karma vai ser extinto, então, dentro do mérito, termina a dor, o sofrimento e há a cura. Mesmo que a pessoa vá desencarnar e até que vá para o exílio, mas pelo menos ela sofre menos, se ela tem um mérito. Mas uma coisa muito importante é que boa parte da humanidade não vai desencarnar até 2050, 2060 e vai entrar na nova Terra no mesmo corpo físico. E tem aquela pessoa que tem um defeito. Falta um braço, falta uma perna, é cego, é surda, ou tem uma síndrome, ou então tem um vício. E ela vai, ou então está velhinho, lá com 80, 90 anos, o corpo já
muito fraco, vai para a nova terra daquele jeito? Não. A Medibed vai rejuvenescer, vai transformar aquele corpo num corpo saudável, jovem inteiro. Isto talvez seja a razão maior das Medibeds agora no final do ciclo. É tão impressionante que as Medibed, elas mudam tudo, até o DNA do corpo. Uma coisa que eu recebi já, que eu achei interessante, sobre as Medibeds, que dizia assim: até aquela alma que está encarnada na condição de homossexual, porque ela vem num corpo invertido, se ela vai ficar encarnada até o fim da transição, ela vai entrar na nova terra, porque ela tem o mérito, ela não vai ser homossexual na nova terra, ela vai ter o corpo que ela gostaria de ter. Então, se é um homossexual, está num corpo de homem, ele está num corpo invertido, porque ele é uma alma que deveria estar num corpo feminino. Então, ele vai ter. A Medibed vai mudar esse corpo. E ela pode fazer isso porque ela tem realmente esse poder. Não somente de cura, de transformar. Por isso ela pode rejuvenescer também um corpo. Isso é fantástico. Então aquela alma que realmente está num corpo invertido, ela pode reverter essa situação. É tamanha a grandiosidade dessas tecnologias que vão chegar que nós ainda estamos em dificuldade de entender. Mas são os verdadeiros milagres da vida. A transformação. E mesmo aqueles que não estão usando e talvez não precisem usar as Medibeds, embora eu acho que todos vão precisar, para rejuvenescer, para se sentir bem, porque todo mundo tem alguma coisinha. Essa Medibed, ela vai também potencializar a troca do DNA. Nós estamos mudando o nosso DNA para GNA, onde as 12 hélices ou 12 fitas do DNA serão ativadas, não só 2 como era até aqui. Aquelas 10 fitas inativas vão ser ativadas, por isso nós vamos ter uma capacidade extraordinária dentro de nós. Vamos ser galácticos, extraterrestres, já falei isso muitas vezes. Então as Medibed vão trazer o fim das anomalias físicas, o fim das síndromes, a reversão da inversão dos corpos. Elas também vão proporcionar o fim da indústria da doença, porque daí não tem mais interesse. Sempre que vem uma tecnologia nova, a velha tecnologia desaparece. Ou ela se adapta. Mas, neste caso, não vejo como se adaptar, porque não é mais necessário. Também ela vai provocar a remoção dos controladores do mundo. Porque hoje tudo é controlado de uma forma de manter a humanidade presa a alguma dependência. Quando não tiver mais dependência de nada, ninguém mais vai ser controlado. Então uma coisa puxa a outra. Não é somente as tecnologias de cura, como as Medibed, mas todos os sistemas agora estão entrando em colapso para que novos sistemas mais atualizados entrem em funcionamento, em exercício da nova era que está vindo, que está chegando e que está aí. Estamos realmente, mais alguns anos vamos estar naquelas décadas da grande transformação, que já também foi falado aqui várias vezes.
Nós não podemos ir para a nova Terra do dia para a noite. É uma preparação. Porque a Terra vai ser esta aqui que nós estamos. O planeta vai ser o mesmo, apenas numa dimensão de consciência de tudo que há nele mais elevado. O merecimento pela frequência, isso é muito importante. É como o sistema financeiro quântico, que também já está sendo preparado, já está mudando. Já vimos mudanças nos últimos anos. São mudanças gradativas, então a pessoa espera algo extraordinário do dia para a noite e não acontece. São coisas gradativas. Ajustes contínuos que, se a pessoa não prestar atenção, nem percebe. O sistema financeiro quântico também vai trazer os benefícios para todos, porque nós não vamos mais precisar trabalhar como agora, pela dívida que nós sempre temos para pagar. Então, nós vamos ter os recursos necessários para tudo e todos, mas tem aquela questão, no começo vai haver sempre como que se diz, uma triagem. Tem muitos que não têm o mérito, então eles não vão receber primeiro. Tem gente já recebendo algumas coisas. Você pode estar sendo beneficiado pelo sistema financeiro quântico e nem perceber. Por exemplo, se você tinha que passar por uma perda e não vai ter a perda, como é que você vai saber? Se você tinha que comprar uma coisa e não tinha condições, daqui a pouco aparece um negócio lá de repente, e você tem o recurso ou consegue mudar algo que estava realmente incomodando. Porque o sistema trabalha incessantemente para você ir cada vez mais para o buraco. É isso que eles querem. Quanto mais afundado está o ser humano, mais dependente ele fica, e quanto mais dependente, mais fácil ser controlado. É por isso que o sistema das trevas quer que todos dependam do sistema. Temos que ter um pouco de cuidado e bom senso para perceber isso. Quem é que está querendo o teu bem? Quem é que está querendo o teu mal? O que você quer também? E tem gente que parece que faz questão de ser dependente. É os come e dorme. Antigamente eu via sempre, até concordava com aquilo, hoje eu não vejo mais com aquele olhar, mas e assim está fazendo só peso aqui na Terra. Tem gente que faz só peso, não está fazendo nada. É claro que hoje nós temos o entendimento que todos são almas e cada um está fazendo a sua experiência. Então nós mudamos muitos conceitos de antigamente, mas é a diversidade das coisas, as consciências. Umas são mais limitadas, outras são mais expandidas, umas querem realmente mudar, outras não querem mudar. E agora vai ser feita a triagem final. Parte da humanidade ascensiona para a nova Terra, parte vai embora, continuar, porque ainda não está pronto. E a remoção dos controladores também está começando a acontecer. Já está muito mais adiantado do que se possa imaginar. Não estamos vendo, então não estamos sabendo como está, mas está bem adiantada. A justiça maior sobre a humanidade está chegando. Agora sim, nós vamos ver daqui para frente a justiça verdadeira. Temos ainda pessoas que têm os seus karmas, os seus resgates, mais um pouco, então nós vemos ainda muita injustiça humana. Mas a justiça verdadeira, a justiça divina, aquela que realmente liberta a humanidade, porque nós estávamos presos a um mundo de provas e expiações para completar um ciclo, um aprendizado. Presos energeticamente, porque quando a alma decide mudar, ela muda, ninguém impede. Mas agora as coisas vão começar a se distanciar. As energias pela frequência, a alta frequência e a baixa frequência. E assim,
o planeta vai finalizar o velho ciclo da velha Terra, das provas e expiações. A justiça maior vem, elimina o karma definitivamente, então não vai ter mais karma, não temos mais dor e sofrimento. Enfim, os novos tempos que chegam. É o fim das provas e expiações, o início do mundo da regeneração, o início de um novo tempo, o início da era da luz e da consciência plena. E tudo vai vir a reboque. Como uma avalanche que desce a montanha, começa pequena e vai aumentando a cada metro, agora nós vamos ver as coisas realmente acontecer como uma avalanche, num crescendo extraordinário. E eu diria que, acredite ou não acredite, não tem importância nenhuma. Aquele que não acredita vai demorar mais para ter os recursos, porque a energia ela tem que ter uma frequência também que ressoa dentro de cada um. Se nós não ressoarmos dentro de nós numa frequência mais elevada, essa frequência mais elevada não vai ter ressonância interna nossa e nós vamos ficar mais tempo esperando. Não vai ser um sistema de cotas que chega e distribui partes iguais para todos. Não. Tudo vai chegar até eu, tudo vai chegar até você, de acordo com a ressonância de cada um. Se eu tenho ressonância, eu recebo. Se eu não tenho, eu não recebo. Porque é frequência, é energia. E isso não há régua, não há nada que possa mudar, que possa ajustar, a não ser cada um dentro de si. Fazer a sua parte. Querer acima de tudo, mas fazer um esforço para atingir o grau de frequência necessário. Porque as medibeds também elas vão atingir as pessoas por frequência. Talvez elas nem sejam físicas. Vamos supor que a medibed não seja nada físico, ela seja uma frequência. Então você tem que se preparar para receber aquela frequência. Ah, e daí? E aquela pessoa que não tem, não é que ela não consegue, todos conseguem. Ela não quer. Por quê? Porque ela não quer abrir mão daquele controle que ela também tem dentro de si. Tem muita gente que se alinha com o mal. E se a medibed só funciona com a energia de alta vibração, de alta frequência, que é da alta frequência da luz, como é que ela vai chegar até aquela pessoa que não quer elevar a sua frequência? Eu ainda acho que, como nós estamos saindo no mundo de provas e expiações, muitas coisas materiais não são mais necessárias. E quem sabe a medibed também não seja nada material, seja apenas uma frequência que você acessa de acordo com o teu nível de consciência. Eu acho que seria até mais justo. Porque a justiça verdadeira, a justiça divina, ela é realmente justa. Não há nenhuma falha. Não adianta querer fazer fila, pagar para ter o mérito. Não vai ter isso, não. Isso é realmente espetacular, porque as preferências dos privilegiados, isso é uma coisa que incomoda aquele que é justo. Porque neste mundo de provas e expiações, claro que sendo justo tinha o mérito das vidas futuras, mas na vida atual, presente, o justo sempre é o deixado de lado, aquele excluído. Porque sempre se acreditava que o mundo era dos espertos. E eu já disse um dia, talvez uma ou mais vezes, eu não lembro, que agora o mundo vai ser dos despertos. Despertar a consciência para
fazer parte deste novo mundo que chega. Então a esperteza não vai servir para mais nada. E nem o dinheiro, nem o poder, e nem o ego, e nem aquele que se julga controlador e dominador. Isso não vai servir para nada. Se tudo é frequência, quanto mais baixa a frequência, mais longe está da luz. E tudo é luz, porque luz é consciência. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.